Olá! Hoje eu vou falar para você a respeito de 10 vinhos que você sempre deveria ter em casa. Eu pelo menos tenho sempre em casa e queria dar essa dica para você. Se você está chegando no canal agora, eu sugiro a você que dê um like aí, porque isso vai nos ajudar. E se você gosta e está acompanhando, você pode se inscrever no canal, porque se inscrevendo, essa luzinha aí é acionada e você é avisado toda vez que tem vídeo novo. E você pode ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos, assim mais gente fica tendo acesso à cultura do vinho, que é um negócio extraordinário, não é verdade? Bom, eu listei quatro vinhos que na verdade são estilos de vinho que eu acho que você sempre deveria ter em casa. O primeiro deles que eu selecionei é o Jerez. O Jerez, que em inglês chama-se Sherry e que em português chama-se Xerez, eu costumo falar com o nome espanhol, que é Jerez, e é um vinho espetacular, um vinho muito diferente do que a gente está habituado. Quem nunca tomou se surpreende pela sua salinidade e seu álcool alto. Ele é um vinho fortificado, como se diz, que é o caso do Porto, do Madeira, o Jerez, são vinhos fortificados. O Jerez, especialmente, ele dá em 3 regiões, que é Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera e Puerto de Santa Maria. Vocês estão vendo aí no mapa. E ele é produzido por um sistema de soleira. Você está vendo aí, as garrafas são preenchidas, na verdade, com os de baixo. Essas barricas de baixo que estão no solo chamam-se soleira e as de cima chamam-se criadeira. Então o que acontece que é interessante é que esse vinho que tem caráter oxidativo e normalmente tem uns 15 graus de álcool, ele sofre um processo de criação de uma flor, você está vendo aí que interessante, que é uma camada de leveduras que fica entre o espaço do vinho e o espaço da barrica, que é deixado propositadamente. Isso acontece nessa região, uma coisa típica de lá. Acontece no Jurá também, mas esse é um outro assunto. Essa flor, então, propicia esse caráter oxidativo do vinho que vai maturando lentamente. E esse vinho, então, ele é alimentado vez por outra, o pessoal vai medindo, enfia lá, vocês estão vendo aí que bacana essa peça que o cara enfia fura a flor e depois ele tira o vinho para provar sem que a flor fique furada, ela cola de volta, né? E eles então vão abastecendo cerca de 2, 3 vezes por ano. E conforme eles então enchem as garrafas com as soleiras, o andar de cima vem para baixo e assim sucessivamente. É dessa forma que é feito. Portanto, quando você toma um Jerez, você está tomando vários anos de Jerez, porque sempre fica uns 20%, 30% dessa barrica é sempre do vinho original, que na verdade é uma mistura de vários vinhos. Esse vinho que eu sugiro a vocês, eu sugiro o tipo fino, Jerez fino, que é o mais fresco deles, que você também encontra com o nome de Manzanilla, porque em Puerto de Santa Maria falam Manzanilla, e em Jerez de la Frontera falam fino. É o estilo do Jerez que é o mais fresco. Você deve deixá-lo na pó da geladeira, porque ele tem que ser bebido a 6, 8 graus. E é um excelente aperitivo, gente, é muito bacana, com umas amêndoas torradas e salgadas, umas azeitonas, uns alites, e assim, sabe aquela hora que vai atrasar o almoço, vai atrasar o jantar, seu filho ligou, disse que vem jantar com você, oh, que legal, então vamos fazer 1 hora, pronto, momento ideal para um Jerez fino, umas azeitonas verdes, depois você me conta. É uma bebida que você vai ficar fã e vai se habituar, acredite em mim. Existem vários Jerez no mercado, você deve procurar pelo
pelo Gonzales Bias, vem pela Inovine, e que faz o mais famoso dele, que é o Tio Pepe, né? Tio Pepe era o nome do tio da família que tinha uma barrica com o nome dele, Tio Pepe. E então tem o Gonzales Bias, vem pela Inovine, tem o Lagitana e o Hidalgo, que vem pela Mistral, tem o Laguita, que vem pela Azarril, a 20 traz o Laína, a Ravan traz o Lustal, um espetáculo de vinho, o Fernando de Castilha vem pela Casa Flora e a Decanter tem o El Maestro Sierra, todos excelentes, não tem Jerez que você fala, não, esse é classe A e esse não é. São todos extraordinários, uma bebida que eu recomendo a você. E é um assunto longo, eu prometo um dia voltar a esse assunto, porque existem vários estilos e para vários tipos de acompanhamento. A minha sugestão é o Jerez fino para você ter como aperitivo. Bom, um outro vinho que eu indico você ter sempre à mão, e também o ideal é deixar na porta da geladeira, são os vinhos do Porto. E eu adoro vinho do Porto, todo mundo sabe, tenho o hábito de tomar um cálice toda noite, quase toda noite, um cálicezinho de Porto. Você vai dormir gostoso, não precisa de ansiolítico para dormir. Toma 1 ou 2 tacinhas de Porto, faz bem para a sua saúde. Às vezes faço até o espumone, ponho 2 doses com leite e ovo e bato o ovo inteiro com um pouco de açúcar e toma aquele leite, fica um espumone maravilhoso, saudável. Minha mãe fazia isso quando era criança. Não é gemada não, é batido com leite, um ovo inteiro, você põe um Porto ali e toma isso, é um alimento extraordinário. Uma vez por semana eu faço isso, o médico ache ruim ou não, não me importa. Eu tomo a vida toda, fiz isso, é muito saudável. Mas eu gosto de tomar uma tacinha à noite. E gosto também de ter o Porto seco. Na verdade, aqui, quando eu falo de Porto, eu estou falando de 2 Portos, porque o ideal para você tomar à noite é um Tawny, que é um envelhecido, não é? Mas eu gosto de ter também o branco seco, porque o branco seco ele serve para os dias de verão, você também tomar como aperitivo num cálice, ou você fazer um Portônica. O Portônica é um show de drink para o verão. Você enche um copo com cubos de gelo, põe uma rodela de laranja e você completa com vinho do Porto branco seco, que fica um espetáculo, é uma delícia. E o Porto é um vinho que está sempre à mão para você receber alguém, acompanha desde os queijos azuis maravilhosamente bem, como também doces, chocolates, biscoitos, tortas. É um vinho que você tem que ter à mão, viu? Uma boa dica. E Porto você tem marcas famosíssimas aqui no Brasil, como a Graham's na Mistral, a Taylor's na Qualimpó, a Niport na 20, o Fonseca na Decanter, o Crown na World Wine. E olha, acompanhe sempre o Pão de Açúcar, porque o Cabral, que é a maior autoridade em vinho do Porto que tem no Brasil e um dos maiores no mundo, ele é consultor do Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar tem sempre bons portos e sempre portos em oferta, e às vezes uns que eles mesmos importam, do Poças. Até como clube de sommelier já comprei Porto do Poças bom e barato por ser compra de atacado. Então fique de olho que sempre vai achar uma pichincha, tá certo? Bom, fica aí minha dica. O terceiro vinho também vai na linha desses vinhos fortificados, um vinho que lamentavelmente no Brasil se conhece apenas como vinho por uma receita de bolo, de cozinha, de molhos especiais, que eu estou falando do vinho Madeira, gente. O vinho Madeira é um vinho maravilhoso, cheio de histórias, e é um vinho também muito fino e agradável. Eu me refiro ao Cercial, que é seco, ou ao Verdelho, que é meio seco, né? Tem o Boal, que já é meio doce, e o Malmsey, que é doce. Eu me refiro ao Cercial, para você ter, ou ter um Verdelho. Cercial ou Verdelho seriam ideal, porque eles acompanham muito bem esses frutos secos, como o caso do Jerez, que é o mesmo acompanhamento, as amêndoas torradas secas.
É um vinho maravilhoso, você toma a qualquer momento, é um vinho de meditação, muito saboroso e cheio de histórias. Você sabe que o vinho, contar rapidamente para vocês, porque é engraçado, o vinho Madeira costumava servir de lastro nas caravelas. Eles punham as barricas de vinho lá no fundo das caravelas quando iam fazer o comércio com as Índias. Então desciam lá pela costa toda africana e passavam naqueles mares mais quentes, subiam as Índias para fazer negócio. E o que acontecia? O vinho chegava lá, não estava legal. Você imagina o que era o vinho naquela época, sem condição alguma de conservação, de temperatura. Então aquele calorão que pegava, o vinho invariavelmente chegava lá, não estava bom. Bom, os portugueses então faziam negócio lá com especiarias, com tecidos e tal, voltavam. Quando voltavam, o vinho estava maravilhoso. Ele também tem esse toque oxidativo muito sedutor e muito versátil em harmonizações. Bom, o que fizeram? Os portugueses não sabiam por que acontecia esse processo. O vinho ficou conhecido como torna-viagem, o vinho que vai e volta da viagem. E isso então dava esse processo de oxidativo no vinho e que fazia muito sucesso. Os ingleses adoravam e ganhou o mundo. A Constituição Americana foi assinada, comemorada com vinho Madeira. O Thomas Jefferson era um grande apaixonado desse vinho. Enfim, demorou anos os portugueses fazendo vinho, pondo num barco, indo até as Índias e voltando, para então comercializar o vinho como o mercado queria, até descobrir que era a influência das correntes marítimas quentes do sul da África. Bom, a partir daí o que eles passaram a fazer? Passaram a fazer com uma serpentina, você está vendo aí, eles põem uma serpentina de cobre circulando água quente dentro do vinho enquanto ele está no seu processo de amadurecimento. E isso então faz a função do que faziam os barcos. O outro sistema que é mais fino, que é dos melhores madeiras são feitos assim, é o sistema de canteiro. O sistema de canteiro o que é? No topo dos armazéns eles põem umas travas para segurar os balseiros, as barricas que ficam ali tomando sol do telhado. O calor do telhado dá esse abafamento que resulta no Madeira. Muito interessante. O Madeira é um vinhaço para você ter à mão. Se você experimentar, você vai ver que você vai ficar seduzido por esse vinho maravilhoso. O Madeira, antes de terminar, uma historinha engraçada que o meu amigo Dominic Symington, que a família é dona da Grahams e uma enorme família do vinho do Porto, eles também tinham Madeira. Eles foram donos um período, o Madeira Blendes, e um dia numa feira da Mistral ele estava lá com um Blendes Rainwater, água de chuva. Eu falei, mas Dominique, que história é essa de Rainwater? O que é isso? Ele falou, Didu, você vai achar graça, mas no passado uma das barricas de vinho Madeira ficou no porto e estava destampada. De certo alguém foi provar, alguém pegou um pouco do vinho e choveu. E quando choveu, o cara logo correu lá para tentar salvar a barrica e não falou nada para ninguém e tampou, já tinha entrado água de chuva nele, tampou e o vinho foi assim pro mercado. O cliente lá nos Estados Unidos adorou o estilo daquele vinho Madeira e queria mais. E aí o cara falou, bom, o que eu vou fazer agora? Então ele inventou, falou que aquele era o estilo Rainwater. Existe até hoje, gente, você pode imaginar? Sensacional, né? Os portugueses são o máximo. Bom, é isso, experimente um vinho Madeira, existem vários no mercado, a Mistral traz o Blendes, a Casa Flora traz os Justinos, que tem todos os estilos, e a Zarril traz o Henriques e Henriques. Experimente, que é um vinho fino que vai fazer parte do seu dia a dia, você vai ver. Bom, o outro vinho que eu acho que você sempre deve ter à mão é um espumante, e um espumante brasileiro. Nós estamos fato, outro dia eu fiz uma lista aí de 10 vinhos, no meu primeiro vídeo sobre vinhos brasileiros eu listo lá 3
importantes produtores de vinho espumante brasileiro. O Brasil faz vinhos excepcionais, espumantes, frescos, joviais, muito gostosos. E o que é bacana? Um espumante é um vinho, como eu já falei, que transforma um momento comum, trivial, num momento especial. A gente sempre tem um momento especial na vida, ou às vezes um dia que você está precisando de um up, você fala, quer saber, vou abrir um espumante. Então, você deve sempre ter à mão um espumante. Você pode deixá-lo ou na sua adega, ou deixar no chão da copa, num lugar frio, e ele, meia hora de balde de gelo, está no ponto. É um show de bebida, e eu acho que você sempre deve ter à mão. Chega um amigo, chega uma visita, alguém que você quer comemorar alguma coisa, e você tem lá à mão, tá certo? Bom, nem vou sugerir marcas porque tem outros vídeos aí sobrando. A outra dica que eu dou, minha quinta dica, e é outro vinho que eu sempre tenho à mão, são os vinhos em bag-in-box. Eu toda vez que viajo para o exterior, quando eu viajava, espero que um dia volte a viajar, a minha volta era sempre por Paris. E por quê? Primeiro porque Paris é Paris e eu passava lá para matar a saudade com a Nazira dos bons momentos que tivemos lá. Mas uma das coisas que sempre me sugere fazer um pingo em Paris são as lojas Bibovino. As lojas Bibovino, eles embalam em bag-in-box só vinhos biodinâmicos. É um espetáculo. E como eu tenho direito a trazer 12 litros, dá exatamente 4 caixinhas de 3 litros. Eu trago vinhos biodinâmicos, eles duram uma beleza aí, ponho na geladeira. E olha, agora que eu não estou viajando, tenho tomado os brasileiros, tem ótimos, uma oferta enorme no mercado, tem sites especializados em bag-in-box, tem ótimos bag-in-box. O próprio Mário Gás agora está vendendo um vinho em bag-in-box que eu não provei ainda, parece que é chileno, com o nome da família. Eu acho um negócio sensacional. E olha, e não é a questão de você ficar, é caro ou não é caro. Toda vez que você comprar um bag-in-box de 3 litros, você está comprando 4 garrafas pelo preço de 3. Essa é a conta que se faz no bag-in-box. Não perca tempo, gente. É prático, é gostoso, está cheio de vinhos bons. E o que ele oferece de bom? A praticidade. Você está passando ali, deu vontade de tomar uma tacinha de vinho. Pronto, vai lá na torneirinha, tem uma tacinha de vinho. Não deu trabalho, não abriu garrafa, não teve que guardar metade. Está ali à mão. E se você compra no começo do mês, você vai tomando uma tacinha por dia. Ele dura praticamente um mês para você, tá certo? Então, tenha sempre um bag-in-box na sua casa, você vai se dar bem. Bom, a outra dica, minha sexta dica, eu tenho, por força do que eu faço, sempre tenho vinhos para provar, não é verdade? Mas eu gosto de ter sempre à mão um vinho branco seco, vinho fresco. Por quê? Porque nós vivemos num país muito quente, gente. Você vê, nós tivemos, hoje está fresco, mas a questão de 4 dias atrás estava um calor infernal em pleno inverno, não tinha acabado o inverno ainda, e estava um calor de 28 graus. É uma coisa maluca isso. E o vinho branco fresco, ele é maravilhoso, ele acompanha bem as saladas. Se você à noite quer comer só uma saladinha, uma coisa frugal para não pesar, uma tacinha de vinho. As calorias são baixas, porque uma taça de vinho tem calorias de uma maçã, já comentei isso, o Dr. Jairo Monson que me contou. Então, não afeta o peso da gente. E olha, e vou dizer mais, à tarde eu costumo fazer muito isso, pego um vinho branco, ponho meio copo long drink com o vinho, cubos de gelo e completo com água com gás. Olha que espetáculo, é um refresco. Vira um refrigerante de vinho sem os malefícios de um refrigerante que é tudo químico, não é verdade? E você está tomando vinho de forma saudável. Eu faço isso com tinto ou com branco, prefiro com branco. Então, nesse caso, você ter sempre à mão um vinho branco seco, tipo um Sauvignon Blanc, um do seu gosto, é ótimo. Acompanha bem os peixes, acompanha as saladas, acompanha bem um ovinho mexido com queijo, as coisas triviais.
é um espetáculo, vai bem com queijos frescos. À tarde, ah, não, hoje eu não vou jantar. Fim de tarde, não, não vou jantar. Um queijinho, queijinho de cabra fresco, uma tacinha de Sauvignon Blanc. Gente, fenomenal. Outra coisa, outro vinho, sétimo, a minha dica, inclusive abri um ontem. Um Chianti, gente, ter um vinho tinto gastronômico como um Chianti, que a acidez é alta e ele tem corpo médio, é um presente. Ele é bom para os pratos triviais, é muito versátil. Você resolveu pedir uma pizza, tá lá o vinho ideal, ele vai bem com todo tipo de pizza. Chianti é Chianti, eu tenho sempre à mão um Chianti em casa, porque ele é o vinho do dia a dia que para mim é assim, ideal. Corpo médio, acidez bem marcada, muito saboroso, vai bem com embutido, vai bem com queijo parmesão, com os antipastos, um pãozinho italiano e a comida que tiver. Então, essa é a minha sétima dica. A oitava dica é um vinho doce. Eu acho, esse é gosto pessoal meu, que o vinho doce, para harmonizar com sobremesa, é uma coisa um pouco over. E para mim, eu acho enjoativo, acho doce com doce. Primeiro que você tem que ter o cuidado do vinho ser mais doce que a sobremesa, coisa que é muito difícil. No Brasil se come doces muito doces, a gente tem a boca, como os americanos, habituada com produtos muito doces. Então, se o vinho não está tão doce quanto a sobremesa, ele invariavelmente vai ficar esquisito na sua boca e não vai ser tão agradável. Para ele ser mais doce que a sobremesa, tem que ser uma coisa altíssima. Agora, há vinhos de sobremesa de vários preços, de vários estilos, e eu acho que é uma coisa muito bacana de ter à mão sempre um vinho de sobremesa. Inclusive tem uns nacionais muito bem feitinhos, muito legais, que é gostoso. Você também deixa lá na porta da geladeira. Você vai ocupando a porta da geladeira, né? Você viu que tem o Jerez, o Madeira, o Porto, o vinho de sobremesa. Você pega uma fatia da porta da geladeira para você, para ter o seu vinho. Um vinho doce à mão é sempre bom, inclusive porque ele não precisa ter nada para acompanhar. Eu normalmente, quando tomo vinho doce, seja em restaurante, seja em casa, é sozinho, em meditação. Ou final do jantar, final do almoço, depois da refeição, fazendo ele o papel da sobremesa, ou sozinho mesmo. Sozinho, toma à noite uma tacinha, uma delícia. Tem vários vinhos de sobremesa, vinhos doces de vários estilos. Tenha sempre à mão um para você. A minha décima e última dica é ter um vinho especial. Esse vinho especial é você que vai saber. Tem pessoas que acham que é um Grand Cru de Bordeaux, tem outros que acham que é um Premier Cru da Bourgogne, tem outros que acham que é um grande vinho do Dão, outros acham que é um Brunello de Montalcino. Enfim, você deve ter um vinho guardado para um momento especial. Ou esse vinho você ganhou e está guardando para um momento especial, ou ele está ainda em afinamento, porque esses vinhos classudos gostam sempre de um tempo em garrafa, para eles a história passando lá de fora e eles estão lá em meditação, esperando o momento de dar a sua vida para o nosso prazer. Então, você pode ter lá o seu Barolo, o seu Brunello, o seu Super Toscano, o seu vinho português, seu vinho espanhol, seu Rioja, seja lá o gosto que for, o seu Malbec especial, o seu Taná uruguaio maravilhoso, um Cabernet chileno especial, desses que ganharam dos bacanas aí, em degustações às cegas, não importa, é o seu gosto. Um vinho especial que você está lá para um momento especial. Esse momento vai acontecer e quando ele acontecer, você tem que estar com esse vinho à disposição para você abrir e comemorar a vida, gente. Vamos comemorar, porque nós estamos vivos, vivendo um momento extraordinário da história da humanidade, que nós vamos poder contar depois no futuro, e estamos passando por uma experiência única de combater esse vírus que veio atormentar e tirou a vida de todo mundo do normal. Então, tenha à mão um vinho que você gosta mesmo, para um momento especial você não ficar na mão. Você está com a garrafa ali e vai abrir
e vai brindar a vida. Lembre-se, esse vinho vai dar a vida dele para o seu prazer. Então ele deve ser um vinho legal, que seja do seu gosto e que esteja bem acondicionado, tá certo? Longe de variação de temperatura, longe de produtos químicos e num lugar fresco. Não precisa ter sua adega, você pode deixar no chão da cozinha, desde que não tenha um deterfon do lado e que não bata sol, tá certo? E é isso, quando for tomar, 15, 20 minutos de geladeira, lá vai nossa geladeira de novo, ele está no ponto ideal, desarrole, deixa ele respirar, deixa ele se encontrar com a sua nova forma, eventualmente até decantá-lo e brindar a vida, tá certo? Era isso que eu tinha a dizer a vocês, espero que vocês sigam os conselhos do Didu, porque vai fazer bem para a sua vida, para o seu espírito, para a sua saúde. Então é isso, se você gostou, deixa um like aí pra gente que nos ajuda e você também pode se inscrever. Se inscrevendo você vai ser avisado quando tiver vídeo novo e compartilhe aí com seus amigos, tá certo? Gente, saúde, uma taça por refeição, hein?